Olá, pessoal! Então, vamos dar seguimento à nossa análise da evolução histórica dos direitos das crianças e dos adolescentes. Bom, nós fizemos um panorama, nós pegamos lá da Grécia Antiga, da Roma Antiga, fomos até a Idade Média, né? E também falamos sobre a questão da... Nós vimos, né? Da proteção internacional dos direitos da criança e do adolescente, que começou em 1921, né? Nós não podemos esquecer aí com o tratado, né, de repressão aí ao tráfico de mulheres e de crianças. E vimos que a principal normativa agora vigente, né, é a Convenção Internacional dos Direitos da Criança, né? Bom, vamos então ver como que foi essa evolução dentro do nosso ordenamento jurídico. No Brasil, sempre houve uma proteção integral aos direitos da criança e do adolescente? Não, né, gente? Essa proteção integral, ela vem principalmente com a Constituição Federal de 88. E a Constituição de 88, né, conhecida como a Constituição Cidadã, que traz ali alguns artigos que nós vamos ver que fala sobre essa proteção integral, inclusive, né, essa proteção, ela é responsabilidade da sociedade, do Estado e da família, né? E com isso deu origem ao microsistema normativo que é o ECA, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente. Bom, vamos ver, né? A gente passa por várias fases quando a gente fala do ordenamento jurídico brasileiro. A gente tem a fase da absoluta indiferença. Nós temos a fase, né, que traz a questão, né, da imputação penal. Nós temos a fase tutelar, né, e nós temos a fase da proteção integral. Bom, num primeiro momento, nós não podemos esquecer, antes lá do século XVI, nós temos, né, na descoberta do Brasil, enfim, uma absoluta indiferença, né? Não havia um tratamento diferenciado, né, protetivo aí, em relação às crianças e os adolescentes, né? Então, a gente tem essa fase da absoluta indiferença. Depois, nós vamos ter uma fase que é da imputabilidade penal, né? Essa fase, ela vem principalmente aí com a ordenação do reino, né? E ela vem aí do século XVI, né? E ela vai trazer para a gente a questão da imputabilidade penal, né? Do menor, né? Inclusive, nós vamos ver, houve legislações em que o maior de 7 anos, ele já poderia ir responder pela prática delitiva, né? Inclusive a instituição da pena de morte para aquele que é, né, maior de 14 anos, que comete o crime aí de falsificação de moeda, né? Então a gente tem esse tratamento mais punitivo. Bom, nós temos depois, né, a questão da proteção tutelar. O que é uma proteção tutelar? É uma proteção mais assistencialista, tá? É aquela questão de tratar o adolescente que está abandonado ou então está com conflito com a lei de forma segregacionista, né? No sentido aí que o Estado ele tem que tutelar, né? Esses adolescentes, né? E depois nós temos a fase que é a proteção integral. Ela deixa de ser assistencialista, ela deixa de ser ali segregacionista e busca tratar, né, a criança e o adolescente como sujeitos de direitos. Então, isso é muito importante a gente saber essas fases, né? Nós temos desde ali da absoluta indiferença até uma proteção integral que vem com a Constituição de 88. Bom, então vamos recapitular, né, aqui. Antes do século XVI, nós temos uma fase de absoluta indiferença. Não tem tratamento diferenciado, né, entre adultos, crianças e adolescentes, né, no período aí do descobrimento do Brasil, enfim, né. Do século
XVI ao século XIX, nós temos algumas ponderações, principalmente pautadas aí na questão da imputabilidade, ou seja, da criança e do adolescente praticar atos infracionais, né? Ou seja, praticar delitos propriamente ditos, vamos dizer assim. Nós temos primeiro com a aplicação das ordenações do reino, né? Uma imputabilidade que vai ser atenuada, que vai ser diminuída entre 7 e 17 anos, né? Mas como eu já disse, a possibilidade da pena de morte em caso de falsificação de moeda, né? E aqui só para a gente lembrar, né? Na nossa atual Constituição, nós não temos, em tempos de paz, a instituição da pena de morte, apenas em caso, né, de guerra declarada, né? Que é uma excepcionalidade. Bom, depois nós temos a aplicação do Código de Império, né, que é em 1830, o nosso primeiro Código Penal, né? E aí ele eleva a maioridade penal para 14 anos, né? Nesse mesmo sentido, dentro dessa fase, né, da imputabilidade, nós temos o Código Penal dos Estados do Brasil, né? Então a gente sai do de 1830 e entra no de 1890, e aí a gente tem a inimputabilidade até os 9 anos, né? E para a aplicação de pena a menores entre 9 e 14 anos, nós temos também aí a necessidade de uma verificação dessa imputabilidade. Se de fato esse indivíduo de 9 a 14 anos, ele deve responder pela prática delitiva ou não, e se for, vai ter aí uma aplicação de uma redução, né, de 2/3 aí da pena do crime, né, correspondente ao que ele praticou. Na fase da República, né, do Brasil republicano, que nós temos aí de 1900, né, porque a proclamação da República ela acontece em 1989, inclusive agora nós vamos votar, né? Olha que interessante, no dia 15, no dia da proclamação, né, da República. E aí a gente tem, né, de 1900 até 1930, né, chamada aí época da República Velha, né? Nós temos o Código de Menores, né? Surge aí esse nome, esse primeiro nome é Código de Menores. Por isso que a gente tem aquela expressão desprezível, né? Que fala pra gente o de menor, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Não existe aí o de menor, né? Isso é muito pejorativo, né? Isso lembra essa fase aí de um tratamento discriminatório, principalmente com adolescentes e crianças que sofriam, né, vulnerabilidade social, né? Essas crianças e adolescentes que estavam em situação de rua, né, ou que foram por algum motivo abandonadas, né? Então, não vamos utilizar o de menor, né? O de menor, aí ele é errado, ele é pejorativo, tá bom? Então, de 1900 a 1930, nós temos a publicação do Código de Menores em 1926, né? E aí ele inaugura a fase da situação irregular. O que é situação irregular? Há uma preocupação com o adolescente, com a criança, que está numa situação de irregularidade, né? Voltado aí para essa questão do abandono, né? Aquele que está em situação de rua, aquele que está em conflito com a lei, né? Então ainda é muito nesse caráter ainda para diminuir, né, a criminalidade, ok? Bom, para as crianças, né, e adolescentes de 0 a 14 anos, havia aplicação de medidas punitivas com a finalidade educativa, né? E os jovens ali entre 14 e 18 anos já tinha ali aquela pena com intuito retributivo, né? Mas com uma responsabilidade ali atenuada, uma diminuição, né? E a gente tem essa fase, né, da mera imputação penal. Já no Estado Novo, né, aí o período aí de Vargas, né, do segundo período de Vargas, até o período da redemocratização, então a gente pega de 1930 a 1964, né, a gente tem esse período marcado pelo Estado Novo, né, e aí também nós temos uma ampliação da proteção das crianças e adolescentes
com a criação de programas assistenciais. Então, a gente tem uma busca de uma assistência social. E isso tem muito a ver com o próprio governo de Vargas, que é um governo populista, né, assistencialista, né, e é marcado muito por essa fase, né, pela passagem de Vargas aí no poder. O regime militar foi um período, né, que a gente teve uma situação, né, de exceção, né, conhecido aí pela ditadura militar de 1964 até 79, é um período de bastante situação de desvio, né, de verbas para a área ali, né, da proteção da criança e do adolescente, né. Então, a gente tem essa questão, né, infelizmente, de um descaso, né, com a criança e o adolescente, principalmente nos sistemas institucionais, né, e isso foi muito como forma, né, de também coibir as manifestações dos jovens no período militar, né, a gente teve um movimento muito forte, né, por exemplo, a questão do movimento estudantil, enfim, né? E aí, nesse período, como a gente tinha os jovens questionando muito a situação política do país, a repressão, a gente tem a redução, né, da maioridade para 16 anos, né? Então, traz isso para a gente. E aí, né, nós temos a aprovação de um novo Código de Menores em 1979, que vai consolidar essa situação irregular, né, no sentido de ser também assistencialista e no sentido ali de disciplinar, né, esses jovens que estão ali à margem, né, vamos dizer assim, da regularidade, né, à margens da lei. Na década de 90, nós temos a formação dos movimentos sociais de proteção à criança e o adolescente. E isso muito também tem a ver com a própria, lá no âmbito internacional, com a aprovação em 89 da Convenção Internacional dos Direitos da Criança, né? Então, a gente pega essa influência, inclusive o Brasil ratifica, né, essa convenção. Então, a gente tem a pastoral da criança, né? Enfim, então aí busca uma mudança de paradigma, né? Ou seja, deixa de ser apenas uma situação de analisar apenas aqueles jovens e adolescentes que estão em situação irregular para buscar uma proteção integral dessas crianças e desses adolescentes. E aí, a partir de 1988, com a promulgação da nossa Constituição Cidadã, nós temos a fase da proteção integral, né? A criança e o adolescente vai ser visto como um sujeito de direito, né? Então, isso é muito importante como sujeito de direito. E a questão dessa proteção do Estado, né, no sentido de que o Estado ele tem que garantir, né, meios através de políticas públicas da dignidade da criança e do adolescente, e a questão da responsabilidade com a criança e dos adolescentes deixa de ser apenas uma função da família, né, e passa a ser uma função do Estado e da sociedade como um todo, né? E aí, nós temos também, né, buscando essa proteção maior, né, a gente tem a criação de políticas públicas descentralizadas, né? Por quê? Porque a gente sabe que, às vezes, os maiores problemas que atingem crianças e adolescentes, ela ocorre no ambiente familiar. Então, há uma preocupação nessa proteção do Estado dessa criança mais próxima, né? Então, a gente tem a descentralização dessa proteção. Por isso que nós temos nos municípios, né, a criação aí dos conselhos tutelares, né? Então, a gente tem essa importância, né? A questão aí de uma visão mais próxima, né? De uma proteção mais próxima das crianças e dos adolescentes, né? O Conselho Municipal também dos Direitos da Criança e do Adolescente, o Conselho Tutelar, a própria atuação do Judiciário, né? Nas comarcas, a gente tem a Vara da Infância
e da juventude, né? Então a gente passa por esse processo que é bastante importante, né? É um processo que nós temos de dignidade da pessoa humana, né? De tratar ali aquela criança, aquele adolescente como seres dotados de direito. Então, nessa nova ordem, nós temos aqui a prevalência da dignidade da pessoa humana, né? E aí se a gente tem naquele primeiro momento histórico, né, a criança e o adolescente como um objeto, como posse, a gente tem aqui em 88, né, a questão da criança e do adolescente ser visto como seres dotados de direito e dignidade. Nós temos a substituição da adoção da doutrina irregular, né? Que é essa questão da situação irregular, né? De só preocupar com o jovem que está ali à margem da sociedade, para uma proteção integral de toda e qualquer criança e adolescente. Nós temos também ali um sistema de proteção, né, desses direitos, e aí nós temos o microsistema, né, aí em 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, e também nós temos a questão da política descentralizada, como eu falei para vocês, dos municípios, né, a criação aí de conselhos tutelares, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o Judiciário, através da Vara da Infância e da Juventude, né. E a gente passa a ter também, né, a gente não pode esquecer a função do Ministério Público, né, como protetor aí dos direitos da criança, do adolescente, porque o Ministério Público tem essa função muito grande, né, e aí a gente pode colocar o Ministério Público representado pelo promotor, né, representado, na verdade, é o termo mais correto, pelo promotor de justiça, né, que ele aí vai, a denúncia que é feita no Conselho Tutelar, né, quando ele relata, ele percebe que há ali uma situação de abuso, de violência, né, da criança e do adolescente, encaminha essa questão para o Ministério Público e o Ministério Público vai aí tomar as providências devidas, né? Então a gente tem toda essa mudança desse paradigma, né? A gente tem aí realmente a inauguração de uma fase dos direitos da criança e do adolescente, né? Como uma forma de proteção integral, né? Isso vai também ser demonstrado, né? Por exemplo, na própria proteção, né, ao direito à maternidade, né, a questão do auxílio creche, né, que vai estar na própria Constituição, né, a questão do trabalho, né, ou seja, o menor de 14 anos, ele não pode trabalhar de forma alguma, né, a gente tem ali que o de 14 anos, né, ele vai poder trabalhar na condição de aprendiz, né, e o menor de nós temos, né, que o menor de 18 anos, né, ele não pode, por exemplo, trabalhar em ambientes insalubres, né, ele não pode trabalhar no período noturno, né, em local perigoso, né, então a gente tem essa proteção, né, e aí a partir, né, dos 18 anos, depois dos 18 anos, tranquilo, né, é o trabalho normal, mas a gente tem essa proteção integral, né? Até mesmo levando sempre em conta essa questão de ser um indivíduo em desenvolvimento. Isso é muito importante, né? Nós não podemos esquecer para o nosso estudo, né? Isso também reverte lá no Código Penal, né? Ou seja, são inimputáveis, né? Os menores de 18 anos, né? Então, essas questões elas vão influenciar o próprio direito eleitoral, né? O voto facultativo do maior de 16 e menor de 18, né? Então, essas são algumas nuances que nós temos, né? A questão também, né, no Código Civil, né, quem é absolutamente incapaz, né, para os atos da vida civil, o menor de 16, né, a partir aí do maior de 16, por exemplo, ele já pode realizar alguns atos, né, por ele mesmo, né, a gente tem essa concepção, né, aí a questão da relatividade, da capacidade civil, né, então são alguns fatos que é importante, né, o maior de 16 anos pode ser emancipado, então essa proteção integral, ela vem trazer para a gente
essa ideia, né, do tratamento mesmo dos adolescentes e das crianças como sujeitos de direito, né, e não como mera posse, como mero objeto. E com isso, então, nós temos lá no artigo 226, ele inaugura, né, com o capítulo 7 da Constituição Federal, da família, da criança e do adolescente, do jovem e do idoso. Então, a gente percebe que ali tem, né, essa questão da proteção desses grupos de vulneráveis, né, que são pessoas que, devido à sua condição, exige uma proteção integral, uma proteção especial do Estado, devido à sua indefensibilidade ou à sua fragilidade, né? Então, isso é muito importante para a gente trazer para o nosso estudo, né? E aí o 227 traz para a gente, né, a questão de que é dever da família, da sociedade e do Estado. Então, é uma responsabilidade conjunta, né? Antes, a questão da responsabilidade com a criança e com o adolescente era apenas da família. Hoje, não, é uma ação conjunta do Estado, da sociedade e da família. Assegurar a criança, ao adolescente, ao jovem, com absoluta prioridade, né, gente? Então, a gente tem aqui o princípio da absoluta prioridade, que também vai ser ali colocado no ECA, né? Ou seja, o que é a absoluta prioridade que nós temos, né? É a questão do atendimento, né, preferencial à criança e adolescente. O interesse da criança e do adolescente sempre deve ser colocado, né, ali como primordial durante uma situação, né, durante uma análise de uma situação, né? Então, entre um adulto, por exemplo, e uma criança que está passando mal, por exemplo, né, que a gente tem numa UPA, por exemplo, a gente tem aí a prioridade, né, aí do atendimento da criança, né? Então, isso é muito importante, com absoluta prioridade, né? O direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e aqui à convivência familiar e comunitária, né? Além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade, opressão, né? Então veja a importância. E aí o Estado tem uma função, né, importante nisso. Ele tem que agir, né? Ele tem que garantir programas assistenciais, né, e educacionais, culturais para a proteção do direito dessas crianças, né, e desses adolescentes. Por isso que no período eleitoral é muito importante a gente ver, né, quais são as propostas dos candidatos e candidatas voltados para a proteção da criança e do adolescente. Porque o parágrafo 1º traz, né, do artigo 227, essa concepção. Vejamos, né? O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança, do adolescente e do jovem, admitida participação de entidades não governamentais mediante políticas específicas, obedecendo, né, aos seguintes preceitos, né? Então, aqui a gente tem, por exemplo, a aplicação de percentual de recurso público destinado, né? Então, uma parte dos recursos públicos ali tem que ser destinado à assistência que nós temos, né, a saúde e materno-infantil, né? Então, olha que interessante, por isso que nós temos os programas de pré-natal, né? O SUS tem que fornecer esse programa de pré-natal, porque, inclusive, isso é uma exigência da Constituição Federal, né? Então, aí a gente entende por que da importância das campanhas do aleitamento materno, né? Então, isso é muito importante. Aqui também é muito interessante a questão da proteção das crianças com deficiência, né? São pessoas duplamente vulnerabilizadas, né? Pela condição de criança e de adolescente e devido aí à questão da deficiência, né? Então, precisa aí de uma maior tutela do Estado. E aí nós temos também criação de programas de prevenção e atendimento especializado para pessoas com deficiência física, sensorial
ou mental, bem como a integração social do adolescente e do jovem com deficiência, mediante aí treinamento para o trabalho e convivência, e aí a gente tem a questão das escolas inclusivas também, né? A convivência, a facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, e importante, né, gente? A eliminação de obstáculos arquitetônicos, infelizmente, é algo que ainda não é bastante efetivado, né? A gente tem ainda calçadas estragadas, né? Se a gente for dar um tour pelo nosso município, a gente vai observar, né, que tem calçadas esburacadas, a gente vai ver que não tem, às vezes, rampa, não tem um piso antiderrapante, né? Então, existem situações ainda que impedem esse acesso, né, ao livre circulação no meio urbano, né? Que, infelizmente, é uma realidade que a gente precisa modificar, né? E a questão, né, de colocar a salvo, né, essas pessoas de todas as formas de discriminação. Tanto é que dentro dessa perspectiva, nós temos também o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é a Lei 13.146 de 2015, né, que traz aí uma proteção maior a essas pessoas. Bom, e aqui, né, a questão de que a lei, né, é necessário que haja leis, né, que dispõem sobre normas de construção de logradouros, de edifícios de uso público e de fabricação de veículos de transporte coletivo. Não sei se vocês perceberam, né, por que os ônibus que a gente pega para a gente ir para o serviço, para a gente ir para a escola, por que eles têm ali o elevador de acessibilidade, né? É devido a uma exigência, né, da Constituição. É preciso haver acessibilidade, né? Então, por isso que os ônibus e os ônibus coletivos, eles são aí prestadores de serviços públicos, né, ainda que de forma terceirizadas. Então, por isso que eles têm que ter esse elevador, né? Para ter acessibilidade às pessoas com deficiência, né? Então, aqui, ó, a fim de garantir o acesso adequado a pessoas com deficiência, né? E a proteção especial, né? Então, a gente tem um outro princípio também baseado na questão dos direitos da criança e do adolescente. A gente tem absoluta prioridade, né? Então, o interesse da criança, ele vai ser o principal levado em conta, né? Durante das situações jurídicas que ocorrerem, né? Então, a gente tem essa questão da absoluta prioridade, e a gente também tem o princípio da proteção integral, né? Ela tem que abarcar todas as esferas ali da vida da criança e do adolescente. E aí nós temos o direito à proteção integral, abrangerá os seguintes aspectos: idade mínima de 14 anos para admissão do trabalho, é o que a gente viu, né, na condição de aprendiz, né? Depois a gente tem garantia de direitos previdenciários e trabalhistas, né? Garantia ao acesso do trabalhador, adolescente e jovem à escola, né, gente? Tem que ser compatível, tem que ser simultâneo, né? O jovem, ele pode trabalhar? Pode, né? Desde que ele esteja também na escola, né? Então, a gente tem que ter essa complementação conjunta, né? Depois nós temos a garantia de pleno e formal conhecimento da atribuição de ato infracional. Como eu disse, adolescente não pratica crime, pratica ato infracional, né? E ele tem que saber qual é o ato infracional que ele praticou, né? A igualdade ali no tratamento do processo, né? Ele tem direito a uma defesa técnica, a um advogado, né? Então, isso é importante. Obediência aos princípios da brevidade, da excepcionalidade, a condição peculiar de pessoa em desenvolvimento na aplicação de qualquer medida privativa de liberdade. Então, lá na medida socioeducativa, né, o adolescente, ele, para ser aplicada uma medida contra ele, por exemplo, uma internação, que é a mais gravosa, primeiramente, ele só vai ser internado se ele pratica um crime mediante violência ou grave, né, perdão, se ele pratica um ato infracional, né, análogo a crime, mediante violência ou grave ameaça, né? Ou então se ele vem reiteradas vezes descumprindo uma medida socioeducativa anteriormente imposta, né?
E aí existe um prazo, né? Ele não pode ficar mais de 3 anos, né? E aos 21 anos ele tem a liberação ali compulsória. E de 6 em 6 meses ele vai passar por uma avaliação por psiquiatras, né? Por psicólogos, por assistente social, para saber, né, se vai manter ou não essa medida de internação. Então, é a brevidade, né, aí, e a excepcionalidade. O que que é isso, né, gente? A privação de liberdade, aí a gente tem a internação, né, a apreensão do adolescente, ela é a última razão, né? Vai se buscar aí antes outras possibilidades, como uma advertência, né? A questão aí da reparação do dano, né? Isso é uma situação. Então, prestação, às vezes, de serviço, né? Então, a privação, ela é a última da última possibilidade, ok? Depois nós temos dentro da proteção especial, estímulo do poder público através da assistência jurídica, incentivos fiscais e subsídios nos termos da lei ao acolhimento sobre a forma de guarda da criança ou do adolescente órfão ou abandonado, né, gente? Inclusive, nós temos aí a lei de adoção. Infelizmente, nós temos no nosso país uma grande parcela, né, de crianças e adolescentes que precisam ser adotados, né? E aqui é importante a gente salientar o seguinte: a mãe, né, os genitores ali, o pai e a mãe que não quiser ter a criança, não pode abandonar essa criança, né? Que isso, inclusive, é crime de abandono de incapaz. Mas, se, né, por algum motivo econômico, social, enfim, razões, essa pessoa não puder ficar com a criança, ela pode já manifestar durante o pré-natal ali o interesse de encaminhar, né, a criança ali para a adoção. E aí vai ter todo um acompanhamento, né, junto ali da vara da infância e da juventude, né, gente? Então, é importante a gente saber isso, né? A gente tem toda uma proteção, né, inclusive a pessoas que não podem ter filhos e que se socorrem, né, à adoção como forma aí de exercer a maternidade ou a paternidade, né? Então a gente não pode esquecer dessa importância. Bom, depois nós temos programas de prevenção e atendimento especializado à criança, ao adolescente e ao jovem dependente de entorpecentes e drogas e afins, né, gente? Ou seja, é necessário que o Estado crie, né, programas de prevenção ou, né, se não for possível a prevenção, mas ali a recuperação dos jovens, né, que são envolvidos ali nas drogas, né? E a gente tem até alguns programas dentro da Polícia Militar, né, que são bastante importantes, que busca aí tirar, né, o jovem dessa situação, né, de dependência química. A gente tem essa preocupação, né? Principalmente a Polícia Militar faz um trabalho muito bacana em relação a isso. Bom, a lei vai punir de forma severa, né, gente, a violência e a exploração sexual de criança e adolescente, né? A gente tem, inclusive, crimes severos em relação a isso, previstos tanto no ECA e quanto também ali na legislação penal, né? A gente tem, por exemplo, o crime de estupro de vulnerável, né? Que é praticado aí, manter relação sexual, qualquer ato libidinoso, né? Com aí menores de 14 anos. Inclusive, essa violência ela é presumida, né? Não adianta falar que consentiu. Não, é crime. Devido o quê? É essa questão da proteção especial, né? Que está aqui prevista na nossa Constituição. Bom, a gente tem que a adoção, né, será assistida pelo poder público, então não pode haver essa adoção à brasileira, né, vou dar para fulano de tal, não, gente, tem que passar por um processo legal, né, inclusive que vai garantir a dignidade dessa criança ou desse adolescente, né, então tem que passar aí pelo poder judiciário. Então a adoção será assistida pelo poder público na forma da lei, que estabelecerá casos e condições da sua efetivação por parte de estrangeiros. Por quê? A adoção de estrangeiros, a gente vai ver, por casais, né, estrangeiros ou por pessoa estrangeira, ela vai ser a exceção da exceção, tá? Porque busca manter
ali a criança dentro do Estado, né? Do Estado, do território brasileiro, né? E a fiscalização, por exemplo, de saber se essa criança está sendo bem tratada, quando essa criança vai para o exterior, é mais difícil o poder público saber se essa criança está tendo aí a dignidade humana dela preservada. Tem um filme que é muito bacana, que assim, hashtag dica para vocês, que é o filme Central do Brasil, né? Com a dama do teatro ali, a Fernanda Montenegro, que mostra um pouco, né? Porque muitas das vezes essa adoção estrangeira, ela serve, na verdade, como forma do tráfico, né? Aí, internacional de pessoas, né? Que é uma conduta altamente vedada, né? Bom, e aqui a questão da filiação, né? Da igualdade de filiação. Nós temos os filhos havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção, ainda que seja filho adotivo, que é no sentido de chamado de filiação civil, né? Tem esse nome, terão os mesmos direitos, as mesmas qualificações, proibidas qualquer forma de discriminação, tá, gente? Relativa à filiação. Então, se uma criança ela é adotada, ela vai ter, inclusive, no nome dela, lá na certidão de nascimento, o nome dos pais adotivos, sem menção ali à origem biológica dela anterior, né? Então, essa busca aí dessa proteção especial. Bom, então, traz também, né, que a lei vai estabelecer a proteção dos direitos da criança e adolescente, que a gente tem em 90, que é o ECA, né? Então, isso é muito importante. E nós temos, né, que são penalmente aí inimputáveis, não estão sujeitos a serem responsabilizados por crimes, aí essa questão dos menores de 18 anos, né? E os pais têm o dever de assistir e criar e educar os filhos menores, né? Essa questão aí do dever da criação. E aqui, para a gente poder finalizar, né, essa parte da Constituição voltada à proteção da criança e do adolescente, aqui é importante a gente fazer só um adendo. Antes nós falávamos, lá no Código de Civil de 1916, em pátrio poder, que aí remete àquela questão que eu falei para vocês do pater família, né, que ele era o senhor aí de todas as coisas, de todas as pessoas que estavam na sua terra, né? E ainda usava esse termo, que é um termo machista também, né? Aquela ideia de relação de poder, né? Um indivíduo tem poder sobre o outro. Em 2002, nós temos a mudança do termo de pátrio poder para poder familiar, né? O que é um poder familiar? É a igualdade, inclusive, né? Na educação, na criação dos filhos entre homens e mulheres, né? Ou entre casais, porque hoje é plenamente possível a realização, né, de uma união entre casais homoafetivos, né? Então, é a questão mesmo, né, de que as responsabilidades, os deveres com a criança e com o adolescente, com os filhos, é compartilhado entre ali os pais. Nós estamos caminhando para uma outra mudança, que é a questão ali da autoridade parental, né? Para tirar essa questão de poder. Quando a gente fala de poder, dá ainda aquela noção de dominação, né? E a gente substitui poder por autoridade, né? Porque a autoridade, por mais que eu tenha ali os pais, né, cuidando da educação, da criação, né, ajudando na formação dos filhos, eles não têm a posse, né? Poder remete à posse. Eles têm uma autoridade, né? Então isso é importante. E aí busca o diálogo, né, em família, né, em escutar o adolescente, em escutar a criança, em tentar ali juntos buscar uma solução, né? Às vezes para uma situação, um problema que acontece ali no âmbito familiar, né? Então é importante a gente saber, nunca falarmos mais em pátrio poder, né? Isso tá, bastante antigo, né? Isso tá demodé, né? E falarmos sim em poder familiar, podemos dizer, mas estamos caminhando para uma evolução do termo para a gente falar em autoridade parental, né? Trazendo aí essa noção de que crianças e adolescentes são sujeitos de direitos, devem ser ouvidos, né? E são pessoas que integram a família, né? E é uma relação harmônica entre Estado,
família e sociedade, ok? Então ficamos por aqui, até a nossa próxima aula. Um beijo para vocês!